Olha, hoje nós vamos tratar aqui o tema insônia. Quando uma pessoa pode considerar que sofre de insônia? Quais os tratamentos? O que causa essa dificuldade na hora de dormir? Então, nosso convidado aqui de hoje é o neurologista Vildácio Alves. Ele é especialista em sono. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, Nayara. Seja bem-vindo aqui ao Vida Saudável. Bom, a gente tem 2 quadros e eles vão funcionar juntos aqui, doutor. Que é o sim ou não e o diga doutor. Então, o sim ou não, a gente coloca algumas perguntas, né, que a gente solta nas nossas redes sociais sobre o nosso tema, que no caso é insônia. O senhor topa participar? Topo, sim. Então, vamos lá, já está com a plaquinha aí, não tinha mais jeito, viu? Então, vamos lá, coloca aí, por favor, olha, esse é o Instagram do Vida Saudável. Você que está ligadinho aqui na gente, coloca logo a tela do seu celular aí e começa a seguir aqui o Vida Saudável, tá bom? @Vida Saudável na CV. Então, solta aí a nossa primeira pergunta da enquete. Olha só, tomar bebida alcoólica melhora a qualidade do sono? 10% das pessoas, né, disseram que sim e 90% disse que não. E aí, doutor? Não melhora a qualidade do sono. O álcool, ele acaba mudando o perfil do sono do paciente. Ele pode até dormir mais rápido, mas ele não perfaz o hipnograma da noite completa. O que é o hipnograma da noite completa? É a distribuição de todas as fases do sono que a gente vai ver logo após. Após, né? Com mais profundidade nesse Exato. assunto. Então, tomar bebida alcoólica não vai melhorar a qualidade do nosso sono? De forma alguma. Segunda pergunta da nossa enquete. Olha, assistir TV na cama ajuda a dormir? 34% diz que sim. 34% diz que sim e 66% diz que não. E aí, todo mundo tem uma TV no quarto, né? Ou quase todo mundo. Não, você não deve ligar a TV para dormir. Não deve. A TV, ela no quarto, ela simplesmente pode ser usada durante outros períodos que não o período de sono ou o período que você vai tentar induzir ao sono. Então, essa forma não convencional de tentar dormir, ela é uma forma equivocada. Isso faz com que você cada vez alongue mais o seu tempo de indução de sono. Isso serve também para o uso do celular, doutor? Isso serve para todos os usos de telas, em geral, celular, computador, TV, todos esses devem ser abolidos nesse momento de indução do sono, inclusive músicas em geral. E dormir com musiquinha lenta não é legal? Geralmente não ajuda. Isso acaba atrapalhando porque você fica meio que dependendo desse fator para induzir ao sono. E o sono, na realidade, é uma atividade que você tem que ser educado para isso e, portanto, tem que ser simplesmente deitar na cama, relaxar e dormir. Ok, então vamos lá para a nossa terceira pergunta. Melatonina melhora a qualidade do sono? 72% diz que sim, 28% diz que não. Teu público está bem inteligente. Olha aí, sim? Sim. Estão bem informados, Estão bem informados. E aí depois eu quero que o senhor aprofunde o que é a melatonina também, né, doutor? A gente vai aprofundar a melatonina de forma bem sucinta. É um hormônio produzido no cérebro que faz com que a gente entenda o que é dia e o que é noite. Então a melatonina, a gente produz esse hormônio no nosso corpo? Todo mundo tem uma glândulazinha chamada pineal que produz esse hormônio. E aí, quando você toma a melatonina, você ajuda na produção ou você acaba aumentando a melatonina no seu corpo? É assim, geralmente a gente pode procurar dosar essa melatonina, isso a nível de estudos científicos. A nível de consultório a gente não consegue fazer isso. Não tem uma dosagem, Não tem uma dosagem, mas a nível de pesquisa sim. E aí o que a gente faz é tentar repor um pouco dessa melatonina em algumas situações específicas para tentar melhorar essa indução do sono. Ok, então daqui a pouco você vai falar melhor sobre isso. Perfeito. Vamos lá para outra pergunta. Café espanta o sono? 56% diz que sim, 44% diz que não. Não vão errar uma. Então a maioria acertou. A maioria acertou. Então, para a população que não é insone, essa população ela não tem grandes problemas com o uso da cafeína após as 18 horas. Vamos colocar assim como um horário limite. Pacientes insones e pacientes que têm... Pacientes insones, por favor, doutor, traduza. Então, assim, pacientes que têm insônia... Que têm insônia. Isso. Uhum. Esses pacientes, eles têm dificuldade de indução do sono se eles usam cafeína ou qualquer derivado que contenha cafeína a partir das 18 horas. Ou seja, se você dorme bem, não tem dificuldade para dormir, não tem problema tomar café. Não tem Agora, problema. se você já tem dificuldade para dormir, aí sim você tem que evitar depois das 18 horas. Exatamente. Tem mais perguntas, gente? Agora eu me perdi aqui. Tem mais alguma? Olha, com a idade, dormimos menos?
74% diz que sim e 26% diz que não. Tá todo mundo acertando. Tá todo mundo acertando. Todo mundo muito bem informado. E aí, com o passar do tempo, a gente diminui a quantidade de sono da gente? Com o passar do tempo, a gente diminui a necessidade da duração maior de sono. Então, a gente normalmente inicia a vida dormindo 14 horas, em média. O bebê? O bebê. O bebê após os 3 meses de vida, que antes eles dormem bem mais que isso. Então, recém-nascido, antes dos 3 meses, eles dormem mais que 14 horas por dia. E geralmente, doutor, eles dormem durante o dia, passam a noite acordado com a mãe e ficar com ele. E o idoso, acima dos seus 65 anos, normalmente dorme em torno de 5, 6 horas por noite. Essa é uma quantidade de sono satisfatória? Isso. Sono satisfatório que é o suficiente para ele recuperar as energias e no outro dia estar disposto para fazer suas atividades. Ok. Tem mais perguntas, gente? A gente já fez as 5 perguntas aí da enquete. Bom, então agora vamos colocar aquela tabelinha para a gente poder entender melhor esse tema, que é a qualidade do nosso sono, a insônia, que a pessoa tem dificuldade para dormir. Bom, aí a gente está vendo nessa cartela fases do sono, doutor Vildácio. Então, esse é o nosso empinograma que a gente estava comentando antes. Então, são ciclos que nós fazemos durante a noite entre as fases do sono. As fases do sono são divididas em fase 1, 2 e 3 e a fase REM, que é a mais conhecida como fase dos sonhos. Tá? Dos sonhos, é quando a gente sonha. Isso. É a fase REM. REM, exato. Sei. Nessa fase, a gente tem atonia muscular, a gente não consegue mover o corpo. Então, a gente não reproduz o que a gente vive durante os sonhos. E na fase 1 é a fase inicial, a fase 2 é uma fase intermediária, ou chamada de média, e a fase 3 é chamada de sono de ondas lentas. É uma fase onde o cérebro funciona muito lentamente. Então, peraí, vamos lá entender. O sono leve, que esse 10% do nosso sono é um sono leve. É aquele sono que você está aqui, mas você está ainda escutando alguma coisa na casa? Exatamente. É isso? É esse sono que você está começando a cochilar e que você ainda percebe alguns estímulos externos. Que é como se você tivesse acordado e estivesse dormindo. Exato. E o sono médio, né, gente? O sono médio, o sono fase 2 não REM, que é esse sono médio. Coloca de novo a tabelinha, por favor, para a gente poder traduzir melhor isso. Ó. Aí o sono médio. O que caracteriza o sono médio, doutor? O sono médio, ele é caracterizado por um sono um pouco mais profundo. Se a gente fala em fisiologia do sono, a gente tem alguns elementos que começam a aparecer aí. Diga quais são. Complexo K e fuso de sono. São elementos não entendi nada. Complexo K e fuso de sono. Complexo K são atividades elétricas cerebrais que a gente consegue verificar através de um exame chamado polissonografia. E aí a gente define qual é o perfil de cada paciente para investigar doenças do sono. Mas assim, no sono médio, por exemplo, dá para a gente prestar atenção a uma pessoa que está dormindo, ela está tipo tremendo o olho, isso tem a ver com o sono médio ou não? Não, esse movimento rápido dos olhos é chamado em inglês de fase REM. Ah, já é a fase REM. A fase REM. Então, essas fases 1, 2 e 3 são chamadas de não REM. Então, a fase 2 é aquela fase em que você dorme de forma mais profunda e que normalmente não desperta por qualquer estímulo externo. Certo, mas também não está sonhando. Não está sonhando. E o sono profundo? O sono profundo é aquele sono de difícil despertar. Então, pode entrar na casa... Você tem que chamar a pessoa 3 vezes para poder... Isso. Mas tem gente que desperta rapidamente do sono. Por isso que tem pessoas que têm doenças do sono. Tem pessoas que não fazem esse hipnograma de uma forma correta. Então, ao invés de ficar 10% no fase 1, ficam 40%, 50%. Então, eles dormem boa parte da noite em um estado que eles estão quase aptos a despertar. Certo. E a fase REM, essa que é a melhor fase, que é a fase que a gente relaxa, que a gente descansa. Exato. Essa fase é em que a gente consegue ter atonia muscular, nosso corpo descansa e você tem, nesse período, a condição de ter seu sonho, de conseguir, naquele momento, ter o máximo de descanso possível, que normalmente acontece de uma forma mais cultural, é o soninho da madrugada, das 5 horas da manhã. 4, 5 horas da manhã. Isso. Então, vamos lá. Olha, eu nem pedi pergunta ainda, viu, doutor Vildácio? Mas já tem pergunta. Então, se você quiser participar também da nossa entrevista, é o 869-9927-0783 e já pode soltar a primeira pergunta. Olha, a Osana do bairro Aeroporto. Existe algum tratamento para insônia? Já tomei remédio tarja preta há muito tempo para dormir e não fez efeito. Meu sono é leve e não dura mais que meia hora. A Osana tem sim uma razão nisso tudo. Tem tratamento. A insônia a gente normalmente classifica em primária e secundária, ou seja, insônia com alguma causa aparente e insônia sem causa aparente. Essa insônia primária, ela normalmente é uma resposta mal adaptativa, ou seja, você não está fazendo o seu dever de casa corretamente.
não está indo para a cama, não está fazendo todo o seu higiene do sono antes de dormir de forma correta. E qual seria essa higiene do sono? É uma rotina. A OMS, ela demanda como uma tríade de funções que fazem você ter uma boa qualidade de vida. Alimentação, saúde, alimentação, esporte e sono. Então, o sono tem que ser dado uma atenção muito importante, ou seja, tem que ter um horário quase fixo para dormir, tem que ter o seu quarto tem que ser sem muito barulho, com a climatização, ou seja, com a temperatura nem que seja... quente demais, nem frio demais. E também evitar dentro do quarto os eletrônicos em geral. Então, chegou, estiver com sono, vai para a cama, deita, tenta dormir. Se você passou mais de 15, 20 minutos, não conseguiu dormir, levanta, sai do quarto. Você tem que ir para o quarto na hora de dormir. O corpo tem que entender isso. E se você quiser ler na cama, por exemplo? Normalmente a gente pede... Funciona bem. Quando eu quero dormir rápido, eu começo a ler que já me dá um sono. Pacientes que não têm distúrbio do sono não têm grandes problemas. Mas se você tem distúrbio do sono, vai ler em outro cômodo, veio o sono, solta o seu livrinho, vai para a cama dormir. Já tem mais perguntas. Vamos lá. Eu nem vou perguntar mais, para poder deixar o público perguntar. A Nina Silva, ela é de Valença do Piauí. É normal ter insônia sempre antes da menstruação? Algumas mulheres que têm TPM muito intensa, isso mexe muito com os neurotransmissores. E isso pode levar, sim, a ter uma piora da qualidade do sono nesse período. E o que pode fazer para melhorar isso? Normalmente, atividades relaxantes. Então, assim, você fazer um banho quente, você tentar ter um final de dia mais tranquilo, tem uma diminuição de estímulos, tanto de excesso de claridade, como intensidade de sons. Isso vai ficando mais relaxada e você consegue ter um sono mais confortável. Tá, a gente tem mais perguntas, pode colocar no ar. Olha, do Carvalho, boa tarde. Fazer sexo antes de dormir contribui para melhorar o sono? Não. Não? Não. Se você é insônia, se você pratica esporte ou alguma atividade de grande intensidade antes... De esforço físico? Isso. Não deve antes ser de dormir, geralmente atrapalha. Tanto é que insônia pode provocar umas rupturas de casais. Então, tem alguns estudos que mostram que pacientes insônios que têm o companheiro que tem algum outro distúrbio de sono, por exemplo, a apneia do sono que ronca muito, é muito difícil esse casal conseguir dormir no mesmo quarto, por exemplo. É, porque aí um dorme e o outro fica acordado, o outro fica lá vigiando, enquanto o outro está lá sufocando. Mesmo, é muito complicado. Então, vamos lá, última pergunta aí, por conta do nosso tempo, olha, da Edilene. Boa tarde, viu, Edilene, para você. É comum sentir dores de cabeça pela falta de sono? Boa pergunta. A gente tem que ver, boa pergunta, a gente tem que ver de duas formas. Então, assim, você tendo dor, qualquer tipo de dor, você vai dormir mal. Então, assim, se você está com cefaleia, se você está com cólica menstrual, se você está com... Cefaleia, gente, é dor de cabeça, dor de cabeça. Né? Uhum. Se você tem dor crônica no dedinho mindinho, então vai qualquer dor vai tirar o sono. Então, isso atrapalha, sim, a questão da condição do sono, qualquer tipo de dor. E tem uma cefaleia, uma dor de cabeça chamada cefaleia hípnica, cefaleia do sono, que normalmente está relacionada a pacientes que retêm CO2 durante o sono. E eles causam uma vasodilatação. Ou seja, retém eles não conseguem trocar muito bem oxigênio pelo gás carbônico durante o sono. E o gás carbônico ele é um vasodilatador importante. E aí eles podem sim ter dor de cabeça importante que desperta o paciente. Tá bom, então. Doutor Vildaço, a gente passava aqui a tarde inteira falando sobre insônia. Seria um prazer. Mas esse é um tema, gente, que a gente sempre vai trazer. Essa é a segunda vez que a gente traz o tema, né, de insônia. E eu acho que é um tema que a gente sempre pode trazer novamente, porque sempre tem alguma informação importante. Isso é verdade. E isso acaba atrapalhando muito o dia a dia das pessoas. Ok, então, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Vida Saudável, tá bom? Sei que o senhor desbarcou em sua agenda, se preparou todo para poder estar aqui. Muito obrigada. Por nada, tudo de bom.